Opa, e aí galera, beleza? Essa aqui é a nossa última aula aqui de inorgânica. Isso não é exatamente inorgânica, né? Isso aqui é físico-química também. Não é exatamente, é que eu falo a última de inorgânica porque boa parte das pessoas divide, né? Metade da química é a orgânica e metade é a inorgânica. Não é assim, você sabe que não é assim. É bem diferente, a gente tem várias divisões, mas significa que a partir da próxima aula a gente entra na orgânica, que vai ser, né, é um conteúdo bem extenso e tem bastante coisa. Não significa que até aqui era inorgânica, até porque boa parte das moléculas aqui que a gente pode aplicar nessa parte de propriedades coligativas que a gente vai falar hoje, você pode aplicar com moléculas, a gente usa com moléculas orgânicas, tá? Então, eu sei também que vocês já estão vendo aí que essa aula é fora de lugar, né, aparentemente. Pô, tô falando de soluções, a gente falou de soluções lá para trás, por que eu não coloquei junto? Porque a gente precisava de mais alguns conceitos, era bom ter uma boa ideia de ácido, de base, né? Até tem alguma coisa de gases que entra também. A gente resolvi deixar isso aí para o final, tá? Então a aula de hoje é sobre as propriedades coligativas das soluções. Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Leotti, beleza? Vamos começar isso aí? Ó, o que é uma propriedade coligativa? Propriedade coligativa são propriedades físicas que ocorrem pela presença de um ou mais solutos. Então vai ser uma propriedade física de... Como a gente está falando de solução, a gente vai estar falando provavelmente de uma propriedade física de um líquido que vai estar sendo alterada pela adição de soluto, colocando coisa ali dentro. Tá? O que é importante a gente saber para propriedades coligativas? Que ela depende exclusivamente do número de partículas. Não importa o que sejam essas partículas. Não importa se é ácido, se é base, se a gente está colocando sal, se a gente está colocando composto iônico, composto molecular. Importa é o número de partículas. Independe da natureza. Não tem... Aí, só vai depender do quanto tiver coisa ali dentro. Como se fosse... são propriedades que dependem do espaço ocupado, podemos pensar assim. Então, só depende de quanto espaço vai ocupar. Elas são 4. A tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Tá? Todas elas você pode encontrar como metria também, em vez dos do copia. Tonometria, ebuliometria, criometria ou osmometria. Você pode encontrar por aí também. Eu prefiro como copia. Mas tanto faz. Tá? Então o que é? Depende do número de partículas. Mas o que é partícula? Partícula, né? A definição de partícula é elemento muito pequeno. Você vai ver lá na física, quando você está considerando como partícula alguma coisa, significa que você não está medindo as extensões do corpo. Então é isso mesmo, a gente vai trabalhar com os elementos muito pequenos. É a menor parte em que essa matéria aqui, essas substâncias se encontram. A gente vai trabalhar com os átomos, com os elétrons, com os prótons. Não, né? A gente vai trabalhar com a menor parte que eles se encontram naturalmente. Então, a gente já vai dar uma olhada certinho aqui, né? Isso é a definição para a química. Menor porção na qual o elemento vai se apresentar para a gente. O elemento, no caso aqui, substância, não elemento químico, tá? Elemento como definição dicionário, não como definição química, né? Que a gente vai pensar no elemento químico. Né? Por exemplo, para uma substância molecular, né, que é uma substância em que a gente está fazendo uma molécula mesmo, que é uma substância que faz ligações covalentes. Quando a gente adiciona na água, ela não vai se dissolver, ela vai ficar inteira. Já numa molécula iônica, né, que sofre ligações iônicas, ela vai se dissociar ou se ionizar na água. Então ela não vai ser a molécula inteira ali, não vai ser o composto iônico inteiro a nossa partícula. Você tem NaCl, o que vai acontecer? Você coloca ele
Na água ele vai virar Na+, e Cl-. A cada 1 mol de NaCl, a gente tem 2 mols de partículas, 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Tá? Como que a gente calcula o número de partículas? Bom, a gente calcula pelo número de Avogadro lá, né? A cada 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 partículas a cada 1 mol de uma substância. A cada 1 mol de uma substância vão ser sempre 6,02 vezes 10 a 23 partículas? Não, né? Cada 1 mol de substância iônica. Iônica, substância molecular. Desculpa, a cada 1 mol de composto molecular. Para substâncias moleculares, o número de partículas é igual ao número de mols de substância dissolvida. Né? Só corrigindo aqui, número de mols vezes 6,02 vezes 10 a 23. Isso aqui para uma substância molecular. Para a substância iônica, o número de partículas não é só isso, né? Ele vai depender de como é a dissociação ou ionização. Já comentei. Se for NaCl, né? Ele vai formar Na+, mais Cl-. A cada 1 mol de NaCl, a gente tem 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Então, a cada 1 mol de NaCl, 1 mol de cloreto de sódio, a gente vai ter 2 mols de partícula em solução. E se eu tiver CaCl2, isso dá Ca2+, mais 2 Cl-. Vão ser 2 mols também? Não, vão ser 3. 1 de Ca e 2 de Cl. Por isso que é importante a gente ver como que é essa dissociação ou essa ionização, para a gente ver a quantidade de partículas. Beleza? O que mais que pode fazer? O que mais que pode se dissociar ou ionizar? Isso aí, ó. Quando a gente estiver falando de ácido ou base, tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Se de um ácido muito forte, HCl, a gente até pode considerar, né? Que HCl se dissocia totalmente, vai formar H+, mais Cl-. Então, 1 mol de NaCl geraria 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. Mas se estiver falando de um ácido fraco, por exemplo, um ácido, vou colocar um ácido genérico aqui assim, HA, e que eu digo que o alfa dele, ó, ele vai depender do alfa, o coeficiente de ionização. Vou falar que o alfa dele é 20%. Esse HA vai formar H+, mais A-. Se eu colocar 1 mol desse HA, vai ser 1 mol só? Não, né? Ah, então vai ser 2, porque ele está aqui formando H+, e A-? Também não. Ó, em 1 mol disso aí, deixa eu apagar esse HCl que está ocupando muito espaço aqui. Apaga. Então tá. Eu tenho 1 mol de HA. O que isso significa? Com alfa 20%. Significa que 20% dele ioniza e 80% não ioniza. Então, em 1 mol de HA, eu vou ter, na verdade, 0,8 mols. 0,8 mol ainda vai estar na forma de HA. E os outros 0,2 mol? Né, os outros 20%. Esse 0,2 mol de HA produz quanto? Se a gente consome 0,2 mol de HA, vai formar 0,2 de H+, mais 0,2 de A-. Então,
em 1 mol de HA eu tenho 0,8 mol, que ainda está na forma de HA, mais 0,2 mol na forma de H+, mais 0,2 mol na forma de A-. 0,2 mais 0,8 dá 1, mais 0,2 dá 1,2. Então, o total vai ser 1,2 mol de soluto nessa solução. Beleza? Viu que depende aqui. Eu sei que foi uma bagunça essa conta que eu fiz, né? A organização aqui. Mas veja que vai depender do alfa. Você vai ver ali no alfa quantos por cento desse ácido está ionizado, quantos não está ionizado. O que não tiver ionizado, né, você vai lá, multiplica e vai ficar... Né, se 40% dele não ionizou, ele já seria um ácido forte, mas não tem problema. Né? Você vai ver lá, se o alfa é 60%, 40% não ionizou. Se 40% não ionizou, você vai ver lá quanto que é 40% do quanto você colocou. Você tem ainda aquele número de moléculas de ácido. Os outros 60% você vai ver certinho quantos H+ forma, quantos ânions vai formar, para fazer isso aí também. Para ver certinho o número de mols. Então é bem importante ter cuidado com isso aí. Para um ácido, para uma base, exatamente a mesma coisa, né? Para um ácido e para uma base, ele não vai funcionar nem como uma substância molecular, que é exatamente o quanto você colocar, e nem como uma substância iônica, que é só ver como é a dissociação e multiplicar ali. Né? Você vai ter que ver certinho como que esse alfa está agindo. Então chega dessas definições de enrolação e vamos falar das 4 propriedades. Primeiro, a tonoscopia. Né? A gente vai precisar de mais um pouquinho, de mais algumas definições para ver essa aqui. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido provocado pela presença de partículas de soluto não volátil. Tá? A gente sempre vai falar de soluto não volátil aqui. Né? Aquele soluto que vai permanecer ali, ele não vai escapar da solução. Então, tonoscopia aqui é quanto, ele está dizendo que quanto mais partículas de soluto, não importa qual é o soluto, podem ser vários solutos misturados, que nem a gente viu ali no caso de um composto iônico, que ele separa em dois solutos diferentes, né? Ou você pode inclusive adicionar 5 sais diferentes, não tem problema. Mas o que importa é o número de partículas independente de qual soluto seja. Isso é o importante de lembrar. Então vai ser o abaixamento da pressão de vapor pela presença de partículas de soluto. Quanto mais soluto tiver, menor é a pressão de vapor. Mas peraí, o que é pressão de vapor? Pressão de vapor é assim. A gente tem um líquido, por exemplo, vamos pegar uma garrafinha de água, tá? Deixa ela fechada. Deixa ela dias fechada ali. O que você tem dentro da garrafinha? Digamos que ela esteja pela metade. Você tem dentro da garrafinha, você tem o líquido e em cima você tem um espaço, né? Que é o ar. Não é vácuo, né? Você não tirou todo o ar dali, tem o ar. E nesse ar tem vapor de água? Tem, né? Só que ali a garrafinha, quando ela está fechada, ela está em equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico que a gente chama. Vai ter partículas de água virando vapor, partículas de vapor virando água e está constante. Por isso que mantém esse nível constante. Quando você abre a garrafinha e deixa ela aberta durante dias, você vai ver que a água vai evaporando aos poucos e vai diminuindo a quantidade de água. Tá? Porque vai ter água ali que está evaporando, né? O mesmo princípio lá da roupa no varal. Você não está chegando a 100 graus no ponto de ebulição da água para você secar a tua roupa que está no varal. Não, né? Ela vai, aos poucos, a água vai evaporando. Isso tudo depende da pressão de vapor. Na verdade, não é exatamente que depende da pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão
que o vapor da substância, que a substância na forma vapor, faz em cima da substância na forma líquida. Tá, e o que significa isso aí? Por quê? Na verdade, isso aí a gente usa como uma medida, né? É a pressão aqui que ela faz em equilíbrio dinâmico, enquanto ela está uma parte evaporando e uma parte condensando de volta. Sempre vai depender da natureza, da substância e da temperatura. Mas isso aí, na verdade, a gente usa como uma medida da tendência de evaporação de um líquido. Quanto maior a pressão que o vapor está fazendo ali em cima do líquido, maior é a tendência dele ir evaporando aos poucos. E o que é evaporar? Como é que funciona esse evaporar de verdade? A gente sabe que as moléculas do líquido ali, do nosso solvente, elas estão em movimento, bem rápido. E elas estão tentando escapar, né? Mas ela sabe que elas estão ali, elas têm contato uma com as outras, têm ligação intermolecular ali, mas elas estão bem mais livres do que no sólido, o movimento. E algumas estão em velocidade maior que as outras, uma energia cinética maior. Algumas delas conseguem romper a barreira que tem ali em cima, que a gente chama de tensão superficial. Né? Quando elas rompem essa barreira, elas se libertam do líquido e evaporam. Tá? Então elas vão estar sempre em movimento. Algumas adquirem essa energia para romper a tensão superficial e escapar do líquido e evaporar. Isso é evaporar. Só para a gente ter uma noçãozinha aqui de leve, né, eu falei que romper tensão superficial. Essa tensão superficial é um conceito físico, tá? É um efeito físico que vai sempre ocorrer na interface, bem ali na superfície em que você que tem ali a divisa ali, na interface entre um líquido e um gás. O que acontece? Isso aí acontece devido às forças intermoleculares, mas devido a uma irregularidade ali nas forças intermoleculares. Bem na superfície, né, você tem uma camadinha pequena de partículas ali, de moléculas, que não estão sofrendo força vindo de cima. Só tem força puxando para baixo, e daí numa irregularidade ali na força resultante, ele acaba formando uma camada que é como se fosse um microfilme ou uma membrana que mantém as moléculas para baixo. Isso aí explica vários fenômenos físicos, né? Por que você vai ver insetos, às vezes você consegue ver insetos flutuando na água, assim como se fosse andando na superfície da água. É por aí. Que a interface está se comportando ali como uma membrana e deixa mais difícil que as moléculas ali de baixo escapem. Se não tivesse essa membrana, tudo evaporaria bem mais fácil. Mas essa membrana fica mantendo ali algumas moléculas que ficam tentando romper essa membrana para subir e evaporar. Então você precisa de uma energia cinética o suficiente para romper essa tensão superficial. Tá? Essa é a ideia da tensão superficial relacionada aqui com a pressão de vapor. Que a pressão de vapor vai ser a tendência que você tenha de moléculas passarem por ali. Quando que um líquido entra em ebulição? O líquido entra em ebulição, a gente pensa, quando chega no ponto de ebulição. Mas o que depende? O ponto de ebulição de cada líquido depende do quê? É sempre 100 graus, que nem a água? Não, né? Ele depende dessa medida da pressão de vapor. Um líquido vai entrar em ebulição quando a pressão de vapor dele ficar igual à pressão atmosférica. Por isso que a água evapora a 100 graus no nível do mar. Você está numa cidade que está numa altitude maior, que significa uma pressão menor, ela vai evaporar numa temperatura menor também. Lembra que a temperatura... Lembra da relação da temperatura e da pressão? Lembra? Que aí a gente tinha assim... Então, se você
diminui a pressão, você está diminuindo a temperatura também. Essa é a ideia. É por isso que a água evapora em temperaturas diferentes, é por isso que a gente usa panela de pressão para cozinhar. Você está aumentando a pressão dentro da panela, você está aumentando ali, você está aumentando a pressão dentro da panela, você está aumentando também a pressão ambiente ali, você vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Né? Você aumentando a pressão ali dentro, aumenta a temperatura de ebulição da água. Tá. Um monte de coisa. Então, o que a gente estava falando mesmo? Tonoscopia. Tonoscopia significa que a pressão de vapor... Como que era mesmo? Lembra lá para trás? Nossa, abaixamento da pressão de vapor de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil. Por que isso? Por que se você colocar um soluto ali vai diminuir a pressão de vapor? Vai diminuir a tendência dele escapar? É bem simples. Você tem um líquido aqui, que está numa pressão tal. Eu vou colocar um soluto qualquer. Ele vai se distribuir, mas ele vai ficar assim? Não, né? Não vai ficar assim. Ele vai ficar... Opa! Ele vai se distribuir, né, homogeneamente. Vai fazer ali. Só que, se ele se distribui homogeneamente, significa que ele também está distribuído bem aqui na superfície. Se ele está ali na superfície, isso aí vai funcionar como uma barreira. Né? Antes a gente tinha aqui só a membrana aqui, na tensão superficial, então as moléculas que conseguiam ganhar velocidade escapavam nessa membrana. Agora a gente não tem só essa membrana. Agora a gente tem aqui como se fossem umas pedrinhas aqui, a gente tem uns sólidos. Então, por exemplo, se uma molécula ganhasse aqui, velocidade aqui, bate aqui, está batendo num sólido, ela volta. Ela tem velocidade, energia cinética para romper só essa barreira de tensão superficial. Não tem a velocidade suficiente para expulsar esse soluto dali também. Esse soluto provavelmente é bem mais pesado que ela, bem mais difícil dela né? Isso aqui a gente está falando de uma molécula já em forma gasosa, praticamente. Uma densidade bem menor, vai ser bem mais complicado dela expulsar ali como se fosse aquela pedrinha. Então a gente vai ter uma barreira aqui formada pelo soluto. Bem simples, né? Um monte de conceito complicadinho ali e no fim uma parada simples. Você só vai ter um monte de sólido, vai ter menos espaço para esse líquido fugir e virar um gás. Virar um vapor. Beleza? A gente pode calcular isso aqui dessa forma. Ó. Lembra do X? X é a fração molar. Fração molar aqui do nosso soluto. O que é? Lá, número de mols do soluto sobre número de mols da solução. Bem simples isso aqui, ó. O abaixamento na pressão de vapor vai ser a fração molar no soluto vezes a pressão de vapor do solvente puro. Bem óbvio isso, na verdade. Olha só. Você tinha aqui uma pressão de vapor. Mas agora a gente tem lá que 20% dessa solução não tem essa pressão de vapor. 20% dessa solução, pelo contrário, é a barreira. Então, se a gente tem 20% de soluto, a nossa pressão de vapor nova
vai abaixar 20%. Né? Porque agora 20% da nossa solução não vai se volatilizar, vai ficar ali. A gente está falando só de soluto não volátil. Beleza? Bem simples, né? Só para terminar aqui, como curiosidade, sólidos também têm pressão de vapor, tá? Então, dependendo de condições, a gente vai ter moléculas ali, partículas de sólido, evaporando também. Beleza? Então vamos para o próximo. Esse próximo é bem mais simples. Até porque se você entendeu o anterior, esse aqui é óbvio. Ebulioscopia. Ebulio. A gente vai lembrar da temperatura de ebulição. Significa que vai ter um aumento da temperatura de ebulição ao se adicionar soluto. Quantos mols de soluto você colocar lá, vai aumentar essa temperatura de ebulição. Vocês viram que eu já falei disso aí, né? Por quê? Se, quando você coloca soluto ali, ele vai prendendo ali, vai fazendo aquela barreira na superfície e diminui a pressão de vapor. E a pressão de vapor, aliás, o ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor fica igual à pressão atmosférica, a pressão ambiente. Como a pressão de vapor está diminuindo, obviamente a temperatura de ebulição vai aumentar. Você vai precisar de uma temperatura maior para aumentar essa pressão de vapor. Se não ficou claro ali para trás, eu falei que a pressão de vapor dependia da natureza do solvente e da temperatura. Quanto maior é aquele negócio lá do PT sobre PT. Esse aqui. Quanto maior a temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor. Então, se a gente baixou a pressão de vapor, a gente vai ter que aumentar muito mais a temperatura para essa pressão de vapor chegar na pressão ambiente. Por que a pressão de vapor, voltando um pouco, depende da natureza do solvente? A gente vai lembrar lá das forças intermoleculares, né? Até a tensão superficial é causada por causa das forças intermoleculares. Quando a gente tem forças fracas, a pressão de vapor é bem maior. Então a gente vai ter uma maior evaporação. Em geral, as substâncias que são gasosas em temperatura ambiente são porque elas têm forças fracas unindo elas. Quanto mais fortes as forças que unem ela, né? Quanto mais fortes as forças intermoleculares, menor é a pressão de vapor. Maior a probabilidade dela ficar ali, menos ela evapora, maior a probabilidade dela ficar líquida ou sólida, né? Falei que serve para sólido também. Então, voltando para a ebulioscopia, a gente vai ter um aumento da temperatura de ebulição ao se adicionar soluto. Por quê? Porque a gente vai estar aumentando a pressão, vai estar diminuindo a pressão de vapor. Com isso, você vai precisar aumentar ainda mais a temperatura para que essa pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica. Ou a pressão do recipiente que você tiver, né? É no caso da panela de pressão. A gente calcula, a continha que tem para fazer aqui é com a constante ebulioscópica, que às vezes você consegue calcular e você também, ou às vezes algum exercício pode te dar. O que é uma constante ebulioscópica? É uma constante que vai medir essa ebulioscopia, óbvio, né? O que é isso? É uma constante que mede para cada solvente, para cada líquido, vai medir a variação da temperatura de ebulição para cada mol de soluto adicionado. Por exemplo, lá isso é obtido experimentalmente em laboratório. Você vai ver lá, a água. Daí se eu adicionar 1 mol de NaCl, a temperatura de ebulição sobe 0,8 graus.
Se eu adicionar 2 mols, vai subir 1,6. Se eu adicionar 3 mols, vai subir 2,4. Eu não tenho certeza desses valores, né? Eu só estou chutando. Então, se a cada mol de partículas, lembra que independe do que você está adicionando, é o número de partículas, se cada mol vai subir 0,8, essa temperatura de ebulição, então essa é a constante ebulioscópica da água. Seria 0,8 graus Celsius por mol de soluto. Tranquilo isso aqui, né? Então vamos para a crioscopia, que é igualmente tranquilo, porque ela é a mesma coisa, só que ao contrário. Hã? Como assim? Crio vem de gelo. A gente vai abaixar a temperatura de congelamento de um líquido com adição de soluto. Né? A temperatura de fusão e de ebulição vão descer. Na verdade, a temperatura de congelamento é a mesma coisa que a temperatura de fusão, né? Só que como a gente está falando num líquido, né, em geral, né, uma solução líquida, a gente vai estar abaixando, vai estar falando da temperatura de congelamento, mas é a mesma coisa. Né? Isso aqui, na verdade, o ponto de fusão e de ebulição andam juntos. Então, se você vai colocar os dois variam ao mesmo tempo. Mas, ao contrário aqui, né, quando você coloca soluto, você vai estar aumentando o ponto de ebulição. E vai estar daí diminuindo o ponto de fusão. Né? Falei que eles andam juntos, mas não para o mesmo lado. Eles andam para lados opostos. Também não é simétrico, né? Não tinha nada a ver eu falar que eles andam juntos. Mas sempre que você vai estar ali, que você colocar soluto, vai aumentar a ebulição e diminuir o congelamento. Por quê? Mais ou menos a mesma coisa, né? Você vai ter ali mais moléculas, vai ser mais moléculas estranhas, vai ser mais difícil das suas moléculas se soltarem. Que é a mesma ideia. E a gente vai aqui, igualzinho lá na constante ebulioscópica, a gente pode calcular uma constante crioscópica em laboratório, obtida experimentalmente, que é a variação na temperatura de congelamento para cada mol de soluto que a gente coloca. Aquela coisa, a água congela a 0 graus. Mas, se eu coloco 1 mol, ela vai congelar a menos meio. Se eu coloco 2 mols de soluto, ela vai congelar a 1. Se eu colocar 3 mols, vai ser 1,5. Você está ali dizendo que a constante crioscópica é meio grau Celsius por mol de soluto. Lembra que agora a gente está diminuindo. Aonde que a gente usa isso aqui? Né? Aqui no Brasil não é comum. Né? A gente não tem nevasca assim, né? Algumas cidades têm neve de vez em quando, mas é pouco. Mas você vai pegar nos países que nevam bastante, você já deve ter visto em algum filme pessoas colocando sal na neve. Por que colocam o sal na neve? Para baixar a temperatura de congelamento. E para que serve baixar a temperatura de congelamento? Olha, se a água está congelando a menos 3 graus, digamos assim, com a quantidade de sal que você coloca, ao invés de 0 graus, e a temperatura ambiente for menos 1, significa que esse gelo vai derreter, certo? Então, quanto mais sal você colocar na água, quanto mais sal você colocar nesse gelo, nessa neve, mais vai derreter com a sua temperatura ambiente. Tranquilo? Por isso que a gente tem lugares no mar que estão abaixo de 0 graus Celsius e não são blocos de gelo gigantes. Né? Você tem temperaturas abaixo de 0 no mar. No mar, porque é água salgada, tem bastante soluto lá, vai diminuir o ponto de congelamento da água. Então você pode ter água líquida ali a menos 3, menos 4, menos 5 graus. Beleza? E o último, a osmoscopia. Ele é talvez o mais complicadinho, mas em compensação é o que todo mundo sabe automaticamente. Porque você não estudou na química e nem na física isso. Você lembra da biologia. Tá?
O que é a osmoscopia? A gente vai mudar, vai aumentar a pressão osmótica de uma solução quando a gente coloca soluto. Pressão osmótica, o que é isso? Calma, primeiro a gente vai ver o que é osmose. Osmose, você vai lembrar lá da biologia em transporte através de membrana, que é a passagem de água, né, de solvente. Mas a gente está falando principalmente de água aqui. Por uma membrana semipermeável, então você tem uma membrana e a água atravessa essa membrana semipermeável, né? E o que causa isso? O que faz com que ela atravesse lá sem gasto de energia, se lembrar lá da biologia? É uma diferença na pressão osmótica. Diferença na pressão osmótica? Você não estudou como isso, né? Não. Você pensou? Você estudou isso como? A osmose é a água atravessando uma membrana semipermeável. Do lado onde está menos concentrado para o lado mais concentrado. Viu? Já entendeu por que todo mundo sabe isso aqui? O lado mais concentrado ali, a gente vai ter assim, uma membraninha. Vamos voltar aqui. Você tem uma membrana aqui, separando esse líquido. Do lado de cá, a gente tem 3 mols de NaCl. Do lado de cá, tem 1 mol de NaCl. Esse lado de cá, o lado que está mais concentrado, vai exercer uma pressão osmótica, vai puxar esse líquido para ele. E a gente vai ter a transferência de líquido. O NaCl não passa pela membrana, só a água. Por isso que daí depois a gente vai ter algo no mesmo recipiente, apesar de eu ter desenhado menor, por causa do meu espaço aqui. Não vai estar assim. Espera aí, deixa eu... No mesmo recipiente, você vai ter agora... Eu fiz de volta. Aqui a membrana. Agora você vai ter, desse lado aqui, que tinha 3 mols de NaCl, o líquido vai subir. E do outro vai descer, né? Obviamente a gente vai manter a mesma quantidade de líquido, mas a gente vai equilibrar para manter as mesmas concentrações. Né? Você estuda isso lá na biologia, vê de seres que tem vacúolo pulsátil, né? Para manter a quantidade de água, porque bicho de água doce ele é mais concentrado, daí a água entra nele, os de água salgada perdem água. Isso aí, pressão osmótica. Todo mundo sabe que a água vai passar sempre do menos concentrado para o mais concentrado para tentar manter as duas concentrações iguais. É a pressão osmótica que faz isso. Obviamente, quanto mais soluto você coloca, mais concentrado fica, maior a pressão osmótica, mais a água vai ser puxada. Tranquilo, né? Isso aí você pode... você vê, por exemplo, por que um dos jeitos de conservar carne que se usava antigamente era salgar a carne. Por que a gente tem as carnes salgadas assim para conservar? É bem simples, na verdade. Se você enche de sal ali, você tá deixando bem concentrado. Né? Você está deixando esse teu meio em volta ali bem concentrado. O que acontece? Ele vai roubar, a pressão osmótica vai ficar maior, ele vai roubar a água que tiver presente no começo, no seu próprio meio ali, né, da parte mais de dentro do meio, ele vai dar uma secada um pouco, porque é a parte de fora que vai estar mais concentrada. Mas caso os micro-organismos cheguem ali na superfície, eles vão perder água para o teu meio, vão perder água para a carne. Se eles perdem água, eles desidratam e morrem. Só caso apareça em algum exercício, a gente tem a medida da pressão osmótica é pela equação de Van 't Hoff.
que é isso aqui, ó. Π, que é a pressão osmótica, vai ser Mi, o que era Mi? Molaridade, né? Concentração em mol por litro. Vezes R, a constante dos gases, vezes T, temperatura em Kelvin, vezes I. O que é esse I? Corrente elétrica? Nada a ver, né? A gente não está falando disso. Corrente elétrica, não. Esse I é o nosso fator de Van't Hoff. O que é isso aí? É só um fator de correção para a nossa molaridade. Como assim? Bom, se eu estou adicionando aqui, se eu estou falando de sacarose, glicose, sacarose, que eu não falei nenhuma vez, mas é uma das coisas que a gente mais estuda nessas partes de propriedades coligativas, que são compostos orgânicos, por isso que eu falei que tem parte orgânica aqui também. Se eu estiver falando de glicose, sacarose e outros compostos moleculares, esse seu I vai ser 1. Por quê? Num composto molecular, quando você adiciona um composto molecular, vai ser a concentração dele vai ser igual ao número de partículas, né? Você tem 1 mol de sacarose, você vai ter 1 mol de partículas de sacarose. Mas esse I aí vai ser a correção para, por exemplo, se você usar NaCl. NaCl, 1 mol de NaCl vai formar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então, se tiver 1 mol por litro de NaCl, você vai ter 2 mols por litro de soluto. Então, você vai usar o I como 2. Ah, se você tiver algo que forme 3 mols de íons, você usa 3. Se forma 7 mols, usa 7. Beleza? É só um fator de correção ali para a molaridade. Beleza, galera? É bastante informação, bastante coisa, um monte de nome esquisito, né? Mas você vê que no final os conceitos são simples. Você tem que entender dessa aula que as propriedades coligativas dependem do número de partículas e não dependem da natureza. E nem o que é essa parte, né? Não depende se é um íon, se você está... Quando eu falo da natureza, não depende se é um íon, se é a molécula inteira, o tipo de ligação, só importa o número de partículas e desde que essas partículas não sejam voláteis. Beleza? Estudar ali, dar uma olhadinha nas 4 e ver como é que relaciona a pressão de vapor, o ponto de ebulição, o ponto de congelamento e a pressão osmótica com a adição de soluto. Tá? O resto foi só para dar uma colorida, dar uma entendida melhor no assunto. Beleza, galera? Então é isso aí. Dúvidas, entra lá no site da Cultive, vai estudando, tenta resolver exercícios. Mais pra frente a gente vai ter mais aulas de exercício. Vamos ver se a gente acha uns exercícios bons dessa parte também, para dar uma olhada. Mas vocês vão ver que os cálculos, na verdade, são bem simples. Viram que as equaçõezinhas ali são bem simples, né? Então, obrigado pela atenção, galera, e até a próxima. Fui!